Na verdade, meu pai é farmacêutico bioquímico, né? Ele que fundou o laboratório Trianon. Então, desde pequenininha, quando perguntavam pra mim o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava que eu queria ser exameira, né? Exameira é muito fofo. Porque o que meu pai fazia? Meu pai fazia exame, ele era exameiro, então eu queria ser exameira. Então, eu queria ser igual ao meu pai. Então, foi basicamente isso. Aí depois, quando eu fiquei adolescente, já não sabia mais o que eu queria. Então, na escola, eu gostava muito de química e gostava muito de biologia. Então, eu acho que todo mundo pensa, então vou fazer farmácia. Aí depois, quando você entra na faculdade, você vê que tudo que você gostava de química, você assiste no teu primeiro dia de aula, e depois é tudo novo e muito difícil, e a gente fica bem desesperado, mas dá tudo certo depois. É bem diferente do que a gente imagina, né? Quando você entra na Porque faculdade. assim, a gente tinha, por exemplo, no primeiro ano de faculdade, a gente tinha aula de química orgânica, eram 2 dias na semana por um ano inteiro. E eram, se eu não me engano, acho que um dia eram 2 aulas, outro dia eram 4 aulas, então eram 6 aulas. Então, ele deu uma revisadinha na primeira aula do que a gente aprendeu em 3 anos de colégio. E depois era tudo que eu nunca vi na minha vida, assim. Mas era muito difícil. É meio que, tipo assim, lembram da base, né? Então, agora é isso, todo mundo... Então, eu fiz faculdade estadual, então todo mundo já tinha uma base, tinha um filtro, né? Sim. Bom para entrar, então todo mundo já tinha essa base, depois então é complicado. Mas Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, agora é só coisa nova, hein, gente? Se vira. Exatamente. Mas você, essa paixão pela profissão veio só de ouvir o seu pai falar? Não, quando o meu pai, o laboratório, ele fundou em 96, né? O laboratório Trianon em si. Sim. Mas ele trabalhava no laboratório da Santa Casa de Tui Paulista, que nós somos de lá, né? Então, quando eu era pequenininha, e às vezes meu pai, a gente estava em casa, alguém ligava que precisava de um exame de urgência, e eu pequena gostava de ir. Então, eu gostava de pegar os vidrinhos, mexer. Então você tinha esse contato Isso. Tinha contato com o ambiente já. Então, eu gostava de ver de vez em quando, Entendi. né? Então, eu gostava de pegar esses vidrinhos, aí eu falava que ia fazer perfume, aí misturava sabonete com o perfume do meu pai, da minha mãe, com shampoo. Então, era essas coisas, Sim, sabe? Coisa sim. de criança mesmo. E depois, aí, assim, quando eu fui fazer faculdade, então juntou as duas coisas. E agora, se eu não me engano, as coisas podem ter mudado, que eu me formei, acho que faz 17 anos já, né? Mas na época eu me formei, era o último ano que a gente se formava em 3 anos e meio em farmácia. E depois a gente podia escolher uma habilitação. Ou eu podia me formar em 3 anos e meio só em farmácia. E aí eu escolheria entre indústria, bioquímica ou alimentos. Nunca ninguém formava em alimentos, porque nunca tinha turma, ninguém as escolhia. Então, as pessoas ficavam entre bioquímica e indústria. Então, eu fui para bioquímica, mas aí foi quando eu realmente gostei do que eu estava fazendo, sabe? Se encontrou. Eu me encontrei, porque farmácia, a parte de medicamento, eu falo que eu sou uma farmacêutica bioquímica que não sei remédio. Não sei. Assim, eu tive na faculdade, depois eu nunca mais tive contato, então... não sei. Então, depois, com a bioquímica, eu me encontrei mesmo, que é a parte de laboratório, que eu gostei. E eu acho que foi mais ali no seu convívio que se encaixou Sim, mais, exatamente. né? É.